Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta explicação detalhada. Hoje a gente vai dissecar o relatório gerencial de abril de 2026 do FTSA11, que é um fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, os nossos famosos FIAGROS. A ideia aqui é pegar aqueles dados densos e complexos de crédito privado e transformar tudo numa conversa direta para todo mundo entender exatamente qual é a estratégia atual da gestão. Bora lá? Mas antes de avançar, temos aquele recado rápido de compliance, que é regra de ouro. Atenção! Importante! Todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter exclusivamente educacional e informativo. Nada do que é dito deve ser considerado recomendação de investimento. Sempre faça a sua própria análise. O nosso objetivo com esse estudo é puramente entender a mecânica do fundo com base nos documentos públicos, certo? Muito bem, vamos mergulhar nos números. Para a gente ter uma noção clara do tamanho do jogo, o FTSA11 fechou abril de 2026 com patrimônio líquido na casa dos 47 milhões de reais. E um detalhe que chama bastante atenção é o dividendo yield, impressionantes 18,43% acumulados nos últimos 12 meses. É um fundo focado em crédito privado do agronegócio, espalhado por 15 estados brasileiros, com a imensa maioria atrelada ao CDI e contando com mais de 7 mil cotistas. É uma operação em tanto. Para não perdermos o foco, nosso roteiro hoje está dividido em 4 partes bem objetivas. 1. O trade-off dos dividendos. 2. A segurança na liquidez. 3. Retorno versus risco. E para fechar, um plano de ação prático. Começando então pela nossa primeira dica de hoje, o trade-off ou a balança dos dividendos. Pois é, um dos assuntos que mais gera burburinho no mercado financeiro é a mudança no valor dos proventos mensais. E a gente nota que o FTSA11 passou por um ajuste bem importante. O rendimento caiu de 14 centavos por cota lá em novembro de 2025 para os atuais 11 centavos. A grande pergunta é, por que isso aconteceu? Na verdade, o fundo até gerou um pouco mais que isso no mês, cerca de 0,112 por cota, mas a gestão decidiu segurar e distribuir exatos 11 centavos. Essa retenção serve para formar reservas. É uma busca declarada por previsibilidade. A gestão está segurando o freio para evitar sustos no momento em que o mercado de crédito está mais tenso. E no fim das contas, essa postura defensiva adotada pelo fundo é exatamente o que justifica essa queda pontual nos dividendos. É conservadorismo puro. O que nos leva à nossa dica número 2, segurança na liquidez. Olha só esse dado, 30% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, quase 14 milhões e meio de reais, estão parados em caixa. Sendo bem sincero, para um fiagro de recebíveis que ganha dinheiro justamente emprestando dinheiro, ter 30% de liquidez é extraordinariamente alto. É muito fora do comum. Mas o relatório deixa claro que isso não é por acaso, é uma manobra totalmente intencional. E é aqui que a gente precisa avaliar a relação direta entre esse caixa levado e a segurança do patrimônio. Funciona assim. Do lado positivo, esse dinheiro guardado blinda o fundo. Ele protege contra a marcação a mercado negativa em um cenário onde a Selic está alta e o ambiente de crédito privado está piorando. Basicamente, é um escudo contra novos calotes e ainda dá munição para o fundo comprar ativos mais baratos lá na frente. O lado ruim é pura matemática. Dinheiro em caixa rende bem menos que no crédito estruturado. E isso reduz a renda gerada a curto prazo, o que pressiona os dividendos para baixo, como a gente acabou de ver. A mensagem da gestão é clara. Eles preferem sacrificar o rendimento de hoje para garantir a segurança do patrimônio amanhã. E assim, entramos na dica número 3, o balanço entre retorno e risco. Chegou a hora de colocar os pingos nos is sobre os problemas. O maior desafio hoje é a inadimplência. Temos 2 ativos complicados que juntos somam 8,25% do fundo. O mais pesado é o CRA Castilhos, com 5,68% do PL. Mas tem um detalhe contábil gigante aqui. A gestão já marcou esse ativo com um deságio de 40%. Ou seja, quase metade da dor de cabeça já foi precificada e absorvida pela cota. As fazendas dadas como garantia já estão indo para leilão e se o valor recuperado for maior que o marcado, o fundo pode até ter um ganho contábil no futuro. O segundo caso é o CRI Cotribá, com 2,57%, que tentou entrar em recuperação judicial, mas o processo foi suspenso na justiça porque, afinal, cooperativas têm regras bem mais difíceis para isso. Mas o que realmente traz um alívio enorme no caso do CRI Cotribá é um númerozinho chamado LTV, ou Loan to Value, que está em inacreditáveis 0,28.
Sabe o que isso significa na prática? Significa que as garantias físicas, que incluem 4 imóveis e silos avaliados em 150 milhões de reais, são absurdamente maiores que o valor da dívida. Para cada real emprestado, tem quase R$ 4 em garantias físicas cobrindo. É uma margem de segurança extremamente robusta. E para equilibrar esses problemas localizados, o motor principal do fundo continua forte. Quase 91% da carteira está indexada ao CDI, pagando uma taxa média muito atrativa de CDI mais 4,96%. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente compara os ganhos expressivos desse CDI alto com os riscos do crédito privado atual, a gente percebe que essa rentabilidade forte atua como um grande amortecedor. Soma-se a isso a diversificação em 10 segmentos diferentes do agro e garantias muito bem amarradas, e fica claro que esses casos isolados de calote têm muita dificuldade de contaminar o restante da carteira saudável. Finalmente, chegamos ao nosso plano de ação prático. Depois de tanta informação, o que a gente faz? O foco agora é acompanhar 3 frentes vitais. Primeiro, monitorar de perto os desdobramentos legais de Castilhos e Cotribá. Qualquer novidade positiva nesses leilões e execuções pode destravar um valor enorme para a cota. Segundo, ficar de olho nos dividendos. Será que esses 11 centavos vieram para ficar ou aquele caixa alto vai forçar mais alguma queda? E terceiro, talvez o mais importante, observar atentamente quando e como a gestão vai começar a gastar aquele colchão gigante de 30% em caixa. A hora que eles voltarem às compras com força, será o sinal verde de que o pior do estresse no mercado de crédito agro provavelmente já passou. Para fechar nossa análise de hoje, fica a provocação para pensarmos juntos. A proteção patrimonial de hoje compensa o sacrifício de curto prazo nos dividendos? A gestão do FTSE 11 claramente escolheu não fechar os olhos para o risco. Eles aumentaram o caixa, absorveram as pancadas nas cotas e estão preservando o capital, mesmo que isso custe o topo dos rankings de dividendos no momento. É um jogo de longo prazo em um cenário difícil. A resposta para essa pergunta é o que vai definir a confiança na gestão daqui para frente. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação detalhada até o fim e a gente se vê na próxima análise.